Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A infância. À medida que a criança cresce e o segundo chakra principia a desenvolver-se, sua vida emocional se enriquece. A criança cria mundos de fantasia em que pode viver, começa a sentir-se uma pessoa separada da mãe, e esses mundos ajudam a criar a separação. Dentro dos mundos de fantasia estão as propriedades da criança. Ela enviará do seu campo etérico projeções semelhantes a amebas, circundando com elas os objetos. Quanto mais importante for o objeto na construção do mundo de fantasia, tanto maior será a consciência da energia do seu campo com que ela o circundará. O objeto passa a ser parte do eu, e quando lhe é arrebatado a força das mãos, dilacera-lhe o campo e causa-lhe dor física e emocional. Aos 2 anos de idade, mais ou menos, a criança começa a ver os pais como se estes lhe pertencessem. Eu, papai, mamãe, etc. As cores vermelho, laranja e cor-de-rosa tornam-se mais visíveis na aura. A criança aprende a relacionar-se com outra pessoa, aprende um tipo básico de amor. Em função do campo, é capaz de separar-se do campo da mãe, em que pese ao umbigo etérico que ainda as liga. Tem início, assim, o processo da separação e da identidade independente. A criança cria um espaço de fantasia, vive nele, mas ainda tem a mãe ligada a ela por intermédio do umbigo etérico. Ainda pode olhar para trás e perceber que mamãe não está longe demais. Esse espaço se apresenta à visão clarividente como composto de energia proveniente, na maior parte, do nível azul ou nível etérico. Um espaço em que a criança prefere brincar sozinha ou, se consentir na entrada de um companheiro de folguedos, vigia-o com muito cuidado, a fim de não admitir uma perturbação excessiva do espaço. Nessa fase, a criança não tem o ego suficientemente forte para manter muita clareza entre o eu e o outro. Luta por encontrar sua singularidade e, no entanto, ainda se sente ligada a todas as coisas. Os objetos pessoais tornam-se modos de definir a individuação. O espaço da energia particular ajuda a definição. Assim, quando outra criança visita o quarto de uma criança de 5 a 7 anos de idade, a anfitriã se debate entre o desejo de comunicação com outrem e a preservação da imagem do eu. Daí a luta por controlar objetos pessoais que ajudam a definir quem ela é e em torno dos quais colocou sua própria consciência de energia. A luta aqui visa a reconhecer e manter a auto-individuação e ainda sentir a conexão de um indivíduo diferente. Aos 7 anos de idade, a criança começa a criar muita energia dourada nesse espaço, que fica mais livre, maior, menos ligado à mamãe e mais aberto a visitantes. Com um sentido maior do eu, a criança começa a ver suas similaridades com outros seres humanos. Pode permitir ao outro uma autoexpressão maior dentro do seu espaço particular. Consente-se ao visitante criar todos os tipos de formas de energia dentro do espaço particular. Isso torna as coisas mais divertidas e animadas e realça a vida da fantasia.
As crianças entram na fase da turma. Uma das coisas que possibilita tudo isso é que aos 7 anos de idade, mais ou menos, todos os chakras têm uma tela protetora estendida sobre eles, que filtra muitas influências energéticas procedentes do campo à sua volta. A criança se sente mais segura porque em seus corpos áuricos realmente o é. Os adultos também impregnam o seu espaço com a própria energia. Esses espaços psíquicos são ninhos seguros em que as pessoas podem viver e ter o seu ser. Tente sentir os espaços psíquicos que os outros criam. Você pode aprender muita coisa com eles, tanto a respeito de si mesmo quanto do dono do espaço. Basta que você comece a afinar-se com os espaços que visita regularmente. Entre na sala do seu amigo. Como se sente? Gosta dela? Quer ficar aí ou prefere sair? Se tiver filhos, vá ao quarto de cada um deles. Sinta a diferença da energia em cada quarto. Como se ajusta ela ao seu filho? Que parte dele expressa? A cor é a cor certa para ele? Ou é uma cor que você lhe impôs ao espaço? Pense nisso. Tente fazer o mesmo com as diferentes lojas em que entra. Eu pessoalmente acho impossível permanecer em algumas lojas por causa da energia que delas emana. Faça agora uma experiênciazinha com objetos. Num grupinho de pessoas, de preferência pessoas sobre as quais você não sabe muita coisa, coloque-lhes os objetos pessoais no centro e escolha um pelo qual se sente atraído. Segure-o com a mão. Que sensação produz? Sente-o pesado, quente, amistoso, inamistoso, triste, feliz, seguro, perigoso, saudável, doentio? Você capta algumas imagens? Espere o tempo que for preciso para afirmar-se com eles. Verifique-o com o dono do objeto. Aposto que você acerta a respeito de algumas coisas que apanha. Pratique e se haverá melhor da próxima vez. A latência. À medida que a criança cresce e chega à latência, entre os 7 anos e a puberdade, ocorre o desenvolvimento de outras faculdades mentais, a par com o desenvolvimento do 3º chakra. Nessa ocasião, adiciona-se à aura mais um pouco da cor mental, o amarelo. Conquanto este chakra esteja abrindo as energias mentais e a criança frequente a escola, usam-se as energias mentais principalmente para ressaltar a vida de fantasia da criança. Aqui entram em cena profundos impulsos teleológicos e conexões com o longo desenvolvimento passado da humanidade. A criança passa a ser o chefe índio, a princesa, a Mulher Maravilha. São profundos impulsos idealistas que revelam os anseios da alma e, muito provavelmente, se relacionam com a sua tarefa mundial. No interior dessas formas arquetípicas se encontram os profundos anseios espirituais do indivíduo, suas metas e aspirações, expressas pelas qualidades manifestadas no quintal de casa ou no pátio da escola. É agora que os 3 primeiros centros, o físico, o emocional e o mental do plano da Terra, trabalham juntos para expressar a primeira fase da encarnação da alma. A adolescência. O desafio da adolescência, como em todos os estágios do crescimento, é encontrar o eu e permanecer-lhe fiel por todo o caos das mudanças físicas e emocionais, doces anseios e dolorosas rejeições. À proporção que a criança se aproxima da puberdade, vastas mudanças começam a verificar-se em todo o corpo e no campo de energia circundante. Acrescenta-se mais verde à aura e ao espaço particular do indivíduo, que se impregna das vibrações dos amigos. À medida que se abre o chakra do coração para novos níveis de sentimentos,
e o alvorecer de Eros e do amor emerge das profundezas da psique, a bela cor-de-rosa enche o campo. Ativa-se a pituitária, o chakra do terceiro olho, e o corpo começa a amadurecer para chegar ao corpo do adulto. Todos os chakras sofrem o influxo dessas mudanças. As novas vibrações superiores são por vezes aceitas com entusiasmo pelo indivíduo e outras vezes detestadas por trazerem consigo novos anseios e nova vulnerabilidade que o indivíduo ainda não experimentou. Às vezes, todo o campo se arrebenta e os chakras se desequilibram totalmente, ao passo que em outras ocasiões tudo flui na maior harmonia. Assim sendo, o indivíduo passa por grandes mudanças da realidade emocional e seus atos expressam essa confusão. No momento ele é criança e no momento seguinte, adulto. O indivíduo repete agora todas as fases de crescimento que experimentou, mas com uma diferença. As 3 primeiras envolviam o eu como centro do universo. Era eu, papai, mamãe, meus amigos, etc. Agora é um relacionamento eu-tu. O eu não existe sozinho e o bem-estar do eu depende de ajustamentos apropriados ao não-eu. Isso é causado, em parte, pelo fato de já não possuir o indivíduo o objeto do amor, como o possuía no caso dos pais ou dos brinquedos. Seu bem-estar depende de uma equilibração de seus atos a fim de convencer o ser amado a amá-lo, ou pelo menos assim acredita ele. Isso faz pressão sobre a psique, levando-o a oscilar entre quem ele pensa que é e quem ele pensa que deve ser, de acordo com o que imagina que ela quer que ele seja, e vice-versa. Claro que o mesmo já ocorria com os pais, mas é trazido à superfície, porque a qualquer momento o ser amado pode escolher outro, e a miúde o faz publicamente. A idade adulta. No fim da adolescência, os chakras e o padrão de energia usado pelo indivíduo estão estabelecidos. Todos os chakras assumiram uma forma adulta. Nesse ponto, o indivíduo tenta firmar-se e não quer mais mudanças. Alguns são capazes de levar a efeito os seus desígnios nesse sentido e, com isso, fazem com que a vida se estagne em padrões seguros e estabelecidos de realidade claramente definida e limitada. A maioria das pessoas suficientemente abaladas pelas experiências de vida vê que a realidade não é tão facilmente definível e continua a busca perpétua do sentido que a leve, através de um desafio constante, a experiências mais profundas de realização. Na maturidade, o eu-tu se expande para incluir a família pessoal, que cria sua própria forma de energia. Mais energias que fluem pelo chakra da garganta ajudam esse dar e receber pessoal. Enquanto o tempo se escoa, o eu-tu se expande até incluir o indivíduo e o grupo. O coração pode abrir-se para abranger não só o amor da companheira e dos filhos, mas também da humanidade. A cor que se vê na aura é um formoso lilás que se transforma na integração da consciência do eu, do outro e do grupo. Quando o terceiro olho se abre para vibrações mais elevadas, começamos a ver a unidade de todas as coisas e podemos ver, ao mesmo tempo, a preciosidade única de cada alma dentro da unidade. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.